Oi, gente! Nesse dia eu acabei nem fazendo a introdução do vídeo, porque foi um sábado, e no sábado a gente acorda bem cedinho, lá pelas 6 da manhã, e já vai direto pra feira para conseguir pegar os melhores legumes e verduras. Essa feira é aqui perto de casa, é uns 3 minutinhos andando, então é uma coisa que a gente gosta muito de fazer no sábado, acordar cedo e ir pra feira. Eu adoro esse climinha de feira, geralmente o horário que a gente vai tem mais as pessoas idosas, assim. Então é as senhorinhas com seus carrinhos para escolher a verdura, escolher o legume. Geralmente o pessoal das barracas já conhece o pessoal que vai, né, no sábado, cedinho assim. Então é um climinha bem gostoso. E aí a gente já aproveita e come um pastelzinho, né? Porque ninguém é de ferro. E pastelzinho de feira com caldo de cana não tem igual. Vou mostrar algumas coisas que eu comprei agora. Geralmente eu compro algumas frutas que duram mais, tipo banana mais verdinha, assim, pra durar a semana. Mamão, que eu tenho comido agora no café da manhã. Tomate é uma das poucas coisas de salada que a gente gosta de fazer, então eu até comprei poucas coisas, depois tive que completar no mercado. Alho e cebola pra temperar, que aqui a gente gosta de tudo bem temperadinho. Comprei também essas batatas Asterix, que é uma batata que tem um pouquinho mais de amido, dizem que ela é mais macia. Batata doce, que eu acho muito gostoso, e mandioca, ou aipim, né? Depende da região que você é. Esses foram alguns dos legumes que a gente comprou. Depois disso, voltamos para casa, deixamos os legumes e a gente foi para um sebo. Eu gosto muito de ler thriller. Só que ultimamente eu já tava meio cansada, assim. Aí eu vi uma amiga indicando mangá no perfil dela do Instagram. E eu gostei muito da forma como ela falou, me despertou um interesse, assim, pra leitura. Aí comprei esse Diário dos Gatos e achei fofíssimo. Principalmente quem tem gato, é uma leitura muito gostosa e com certeza você vai se identificar. Depois do sebo, a gente voltou pra casa, trabalhou um pouquinho. E aí a gente saiu pra almoçar com as nossas amigas e a prima e a irmã do André. Tava uma delícia, esse lugar é bem gostoso e além disso a decoração deles é super fofinha, tem vários livros, várias frases nas paredes. Gosto muito do sábado, eu sinto que é um dia da semana bem importante para eu recarregar as energias. Consigo passar um tempo a mais com as pessoas que eu gosto, com as minhas gatas, e isso faz total diferença. Oi! Hoje já é domingo à noite. Acabou que ontem eu não consegui mais filmar, porque depois que a gente foi almoçar com as nossas amigas, a gente ficou aqui em casa conversando um pouco. Bom, como hoje é domingo, todo domingo à noite eu tento deixar a minha agenda organizada, deixar as coisas que eu preciso fazer durante a semana anotadas para ficar mais fácil para eu me organizar melhor. Tento organizar tanto os estudos e também o que eu preciso fazer do trabalho. Então eu uso esse planner aqui, maravilhoso, da Flor de Mim, que eu já uso há uns 3 anos e é perfeito. Ele te mostra a semana toda. Eu acho que isso fica mais fácil para eu conseguir ir me programando. Se eu tenho uma agenda, por exemplo, que tem o dia, por exemplo, dia 8 aqui em uma página, eu fico só olhando o dia 8 e assim eu deixo o planner aberto o dia todo do meu lado, levo ele para onde eu vou e eu consigo visualizar tudo que eu tenho na semana, então não tem como eu me perder tanto quanto uma agenda. Então eu larguei mão da agenda e agora eu tô usando só o planner. Como amanhã é dia 1º de abril, segunda-feira, eu tô muito animada quando começa um novo mês, eu sinto que você tem mais, como que eu posso dizer, chance de fazer coisas novas, de mudar alguns hábitos que você quer. Não que você precise fazer isso só no começo do mês, mas eu acho que dá um gás a mais. Então eu gosto bastante de início de mês, início de semana, enfim. Então amanhã é dia 1º de abril, segunda. Perfeito.
Mês que vem a gente vai fazer uma viagem, e então esse mês eu vou focar principalmente no inglês. Eu não vou estudar italiano, porque o italiano eu vou precisar, mas não agora. Então, focar no inglês esse mês todo, vou estudar as coisas que eu tenho mais dificuldade, praticar nas aulas também conversação que eu tenho mais dificuldade, porque eu vou precisar usar no mês que vem. Então já vou anotar tudo que eu tenho dificuldade, eu anoto nessas páginas aqui. Eu anoto aqui os hábitos que eu quero ter durante a semana. No caso, eu vou estudar inglês, né? Eu pretendo estudar inglês todos os dias. E aí eu vou marcando aqui, segunda, terça, os dias que eu estudei. Aí aqui atrás, aqui na frente, no início do mês, as folhas pontilhadas, e aí eu vou anotando pra me planejar com o que eu preciso estudar. Então, focar mais em, sei lá, estruturas do passado, que é o que eu tenho mais dificuldade. Daí eu descrevo aqui, vou ticando, vou estudando e vou ticando. Eu acho que quando você faz um bloquinho de notas, um passo a passo de como estudar, assim, do que estudar, fica mais fácil. Senão você chega, não, beleza, esse mês eu vou estudar inglês. E aí você chega na segunda, o que eu vou estudar? Tipo, você fica perdido. Então eu gosto de fazer isso. Colocar o que eu vou estudar, colocar como eu vou estudar e, enfim, ir encaixando, né? Por exemplo, eu posso estudar de várias formas, né? Alguns dias eu quero focar mais na gramática, então eu vou estudar um pouco mais centrado na gramática. Mas nos outros dias eu posso ver um vídeo, posso ouvir uma música e tudo mais, e aí até essas mínimas coisas eu não decido no dia, eu tento colocar antes pra no dia já saber o que eu vou fazer. Eu vou estudar tal música tal dia, eu só chego, abro aquela música, escuto e vou fazendo. Então eu acho que dessa forma fica mais fácil. E eu vou fazer isso agora com as minhas batatinhas fritas que a gente fez na air fryer. Vou planejar essa minha semana. Esse mês vai ser um mês muito legal, porque eu também recebi uma encomenda, minha primeira encomenda de desenho. Eu tô muito apreensiva e com um pouco de insegurança, porque eu nunca fiz pra vender, assim. Amanhã eu vou numa papelaria que tem aqui perto comprar um bloco pra fazer mais desenhos, porque o meu acabou e eu gosto muito de fazer em papel craft. Acho que fica bem legal o resultado. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha semana. Não vou mostrar, né, porque tem coisas pessoais. Eu vou tomar banho. Hoje de manhã eu tomei banho e já sequei um pouquinho meu cabelo e fiz essas trancinhas. Passei o dia com essas trancinhas. Amanhã eu solto. O cabelo já vai estar bem mais texturizado e tudo mais bonito. Tento me organizar ao máximo no domingo, tanto em relação à vida, rotina, quanto a cabelo e tudo mais. Agora que eu tô na transição, né, eu tenho que pensar nisso, porque antes, quando eu fazia progressiva, eu só lavava o cabelo, secava, no outro dia, beleza, eu só acordava, dava uma jogada assim, e ele já tava pronto. E agora não, precisa de toda uma organização, e enfim, preciso saber o dia que eu vou lavar. Durmo com touca de cetim, outro dia ele tá quase sem frizz, assim. E hoje, como eu usei esse lencinho, que também é de cetim, ele tá bem tranquilo. Eu fiz as trancinhas hoje de manhã e elas ainda estão inteiras. Bom, é isso. Agora eu vou tomar banho, vou passar meus creminhos e vou dormir. E amanhã tem um longo dia pela frente. Vim mostrar pra vocês os materiais que eu comprei. Não foi muita coisa,
mas eu já tô bem animada para testar, principalmente o bloco de papel, que eu nunca usei ele antes. Eu gosto muito de desenhar em papel craft, eu acho que o resultado, principalmente do giz pastel, fica bem interessante, assim. Bem, pelo papel ter uma cor, eu sinto que eu não fico com tanto medo de começar a desenhar. Quando a folha é muito branca, parece que eu travo, assim, de colocar grafite e tudo mais. A folha de craft eu acho que dá uma ajudada nisso. Não é uma folha de gramatura muito alta, é mais alta do que um sulfite, por exemplo, e tem alguma textura também, mas não é uma textura tão alta quanto outros papéis. Eu acho que aqui vai ser bem bom de usar, acho que vai ser bem legal. Isso aqui é a coisa mais legal que eu já comprei. Primeiro que ele é lindo, né? É um papel específico para giz pastel, então ele tem uma texturinha, não tanta textura quanto aquele papel de aquarela, mas ele tem. E ele vem em 4 cores nesse bloco. Vem essa aqui que é mais amarelada, essa azulzinha ou cinza, não sei. Vem o branco, né, específico, e esse marronzinho que eu achei bem lindo. Esse é o bloco, eu achei ele belíssimo e tem 118 gramas de gramatura. Por último, para essa borracha limpa tipo, gosto bastante quando eu vou pintar o desenho, porque ela vira tipo uma massinha de modelar, assim, então você pode fazer pontinhas nela e tal para apagar detalhe. Apaga levemente o grafite e ainda deixa o teu traço para você conseguir pintar o desenho depois. Então, isso aqui é muito legal. Então foi isso, esses foram os materiais que eu comprei. Comenta aqui embaixo se você quiser algo mais específico e até a próxima. Tchau!